Fala moçada, se você está estudando para SpaceX, eu, professor Glauco Laser, estou disponibilizando um acesso à minha plataforma EAD para que você conheça por dentro o método de ensino do meu curso, que aprova há mais de 25 anos. Com aulas ao vivo, material gravado, simulados, correções de redações e contato direto comigo. Para saber mais, acesse o link na descrição. Se vocês leram as definições, circunferência é um conjunto de pontos equidistante de um único ponto central. Esse ponto central chama-se centro e a distância chama-se raio. Né? O que eu falei agora de elipse? É um conjunto de pontos que se eu pegar um ponto sobre a elipse e somar a distância até um foco, mais até outro foco, dá sempre um valor constante, que é igual àquele eixo maior. Na hipérbole, aqueles dois desenhozinhos, se eu pegar um ponto dessa hipérbole, jogar até esse foco e subtrair dessa distância, é um valor constante. Então, na hipérbole tem um sinalzinho de menos. Agora, na parábola, entra com equidistância também. Na circunferência, é um conjunto de pontos equidistantes de um ponto. Agora, falta falar um conjunto de pontos equidistantes de um ponto e de uma reta. Então, a gente trabalha agora com parábolas, ou seja, essa reta eu chamo de reta diretriz. É a reta da qual eu quero que tenha um ponto aqui que esteja a mesma distância desse outro ponto e a distância dessa reta. Eu quero um outro ponto aqui que esteja a mesma distância desse ponto e da reta. Eu quero um outro ponto aqui que tenha a mesma distância desse ponto e dessa reta. Eu quero um ponto aqui que esteja a mesma distância do foco e a distância dessa reta diretriz. Então, parábola é um conjunto de pontos equidistante de uma reta e de um ponto. E a equação não, o gráfico se torna desse jeito. Olha só, a principal distância de uma parábola, o principal elemento de uma parábola que não está presente nas equações de segundo grau, é isso aqui chamado parâmetro. Essa distância do foco até a reta diretriz, chamamos de parâmetro da parábola. Então, esse é o principal elemento de uma parábola. É esse parâmetro, este parâmetro e este parâmetro. Então, o que é o parâmetro de uma parábola? É a distância daquele foco. O que é o foco? É o ponto do qual eu quero a equidistância em relação à reta diretriz. Isso é parâmetro. E a gente vai chamar da letrinha P. Então, o que eu quero? Pontos equidistantes da reta diretriz e do foco. Qual é o primeiro ponto que vai ser equidistante? Quando eu colocar o ponto médio aqui, ó. O ponto médio é entre o foco e a reta diretriz. Esse é o primeiro ponto. E este é o chamado vértice da nossa parábola que a gente estuda. E aí o resto dos pontos vão formar esse desenho. Se eu pegar, por exemplo, este pontinho aqui, eu quero dizer que esta distância tem que ser igual a esta distância. Se eu pegar este pontinho, essa distância vai ser igual a essa distância. Se eu pegar este ponto sobre a parábola, esta distância tem que ser igual a esta distância. Então, parábola é um conjunto de pontos equidistantes de quê? De uma reta, chamada reta diretriz, e de um foco chamado, de um ponto chamado foco.